Se você, assim como a gente, pratica atividade física, inclusive intensa, mas sente que o exercício só te deixa cansado, talvez você esteja entendendo errado o que acontece com o cérebro. O exercício não só cansa o corpo, ele literalmente estimula o funcionamento cerebral. Parece contraditório, né, Paulinha? Mas isso tem uma explicação. Um estudo recente mostrou que o exercício físico reconfigura o nosso cérebro e isso explica o chamado paradoxo da fadiga. Basicamente, quando você se exercita, o cérebro libera substâncias como serotonina, dopamina e o BDNF, que é conhecido como o fertilizante cerebral. O BDNF está diretamente ligado à neuroplasticidade, à formação de novas conexões entre as células cerebrais. O resultado? Você sai com o músculo cansado, mas com a mente mais forte. Ou seja, o exercício não só fortalece o corpo, né, Ká? Ele literalmente treina o cérebro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, selecione a opção Hypar. Assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar produzindo conteúdos como esse. E tem um detalhe que quase ninguém fala. A fadiga física e a fadiga mental são coisas diferentes. Enquanto o músculo está cansado, o cérebro está sendo estimulado e ficando mais eficiente. Então é por isso que às vezes a gente chega cansado do trabalho, a gente faz um treino e sente como se a cabeça estivesse melhor, como se estivesse mais leve, como se o cansaço tivesse ido embora, né? E não é psicológico, isso é biológico. Com o tempo, o cérebro de quem se exercita regularmente como nós passa a responder melhor ao estresse, ansiedade e até à dor. Ou seja, você não só melhora o humor, você melhora a resiliência nossa, né, ou do paciente como um todo. Ok, então fica uma dúvida, né? Se exercício físico depende tanto do cérebro, o que a gente pode fazer para tornar esses benefícios ainda mais evidentes, melhorando a resposta cognitiva? Vou te falar. Como nem sempre o cérebro responde sozinho na mesma velocidade, tem pacientes que precisam de uma suplementação para potencializar esse ganho cognitivo. O magnésio L-treonato, por exemplo, o Magtem, que tem ação direta na função cognitiva, memória e plasticidade cerebral. Ou seja, você potencializa justamente essa capacidade do cérebro de se adaptar e responder melhor ao estímulo. Então tá explicado, Ká. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu faço treino, né? Eu jogo vôlei, você sabe. E eu chego muito cansada porque eu treino à noite e depois do trabalho tô com a cabeça daquele jeito, né? Então, e aí no treino exige bastante concentração, memória, foco, porque tem as sequências dos exercícios que os técnicos passam, exige agilidade, coordenação motora. E aí já teve uma vez que eu fui tomar um Magtem antes de treinar. E fez total diferença, assim. Eu vi um rendimento, assim, cognitivo muito melhor. Quando eu tenho campeonato durante o dia, eu tomo normalmente o Pica-TP. Tá. E eu já tomei Magtem junto também. E, assim, eu saí do jogo sem aquela sensação de exaustão, de cansaço. E aí o meu dia rendeu, sabe, Ká? Fez toda a diferença. Sim. Mas e por que isso acontece? Vou te explicar, Paulinha. O magnésio L-treonato, Magtem, ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, chegar no tecido cerebral, aumentando foco, concentração, melhorando os lapsos de memória, a aprendizagem. Então, ele também é muito bom para a atividade física, para as rotinas de trabalho, inclusive para aquelas profissões que exigem muita concentração, como, por exemplo, médicos, pilotos de avião, de helicóptero, enfim. Justamente para ter bom rendimento, quando você vai desenvolver um projeto,
para reuniões do trabalho. E aí pode ser que venha a pergunta, qual é a diferença dele para outros magnésios do mercado? Eu também vou te explicar. Na verdade, Paulinha, o magnésio ele tem ação em diversas partes do corpo. Mas para que ele chegue aonde eu quero, ele precisa estar ligado a um determinado aminoácido. É o aminoácido que está ligado ao magnésio que vai levar ele para o lugar correto. Então, por exemplo, somente o magnésio ligado ao aminoácido L-treonato que consegue atravessar a barreira hematoencefálica. E aí, como sempre a gente fala, e reforçando aqui, o único magnésio L-treonato que pode ser divulgado, prescrito e comercializado é o Magtem, por conta de todos os estudos que foram publicados e, claro, por conta da patente de invenção. Então imagino o tanto de benefício que as pessoas podem ter suplementando com Magtem, né? Sem dúvida. Isso é muito legal e muda completamente a forma como o paciente se sente no dia a dia, né? Agora, pensando na implementação desse hábito, a questão de se começar. Tem muita gente que não vai à academia, né? Aí porque sente dores constantes, ou começa e para por conta disso, seja dor no joelho ou em outras articulações. Sim, Paulinha. Porque não adianta falar de exercício se o paciente sente dor ao se movimentar. Nesse caso, precisa de um acompanhamento médico e há também as suplementações que podem ajudar o paciente a reduzir essas dores que acabam impedindo dele praticar atividade física. E uma dessas suplementações é o Proni. O Proni, ele é o colágeno tipo 2 não desnaturado que atua justamente na modulação da inflamação nas articulações, reduzindo dor, melhorando a mobilidade, tanto de atletas profissionais, amadores como nós, não, você é profissional, eu sou amadora, quanto também pacientes na melhor idade. Ou seja, é incrível praticar exercícios físicos, né? Incentivar as pessoas, mas é preciso entender as particularidades que impedem alguns pacientes de inserir esse hábito na rotina. E cabe ao prescritor incentivar e identificar a melhor maneira de dar esse suporte, né? No final, o exercício não é só físico, é uma estratégia que traz também saúde mental. Aliás, Paula, você sabia que tem um estudo que mostra que a ligação de aumento de massa muscular com o desenvolvimento ou não do Alzheimer? Interessante isso, hein, Cá? O profissional que acompanha o paciente, seja ele médico, nutricionista, nutrólogo, preparador físico, fisioterapeuta, ele deve ter um olhar 360 graus para aquele paciente, promovendo a combinação entre atividades físicas e suplementação adequada e personalizada para cada indivíduo. Então esse talvez seja o principal papel do profissional que acompanha esse paciente, né? Não é só tratar um sintoma, mas é analisar a rotina dele como um todo e buscar estratégias personalizadas para que o cérebro e o corpo trabalhem em conjunto, né? Sem dúvida. E promover aí um melhor desempenho e qualidade de vida. Então, obrigado, Ká, por participar desse vídeo com a gente. Eu que agradeço. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outros profissionais e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse.